Uma coleção de cremes e tônicos, máscaras e devices, tudo isso espalhado em 10 longos passos de cuidados com a pele. Essa K-Beauty foi a porta de entrada de muita gente no universo do skincare há mais de 10 anos atrás, quando o assunto decolou no mundo inteiro. E agora nasce uma nova era da beleza coreana, com foco em rituais mais curtos, uma performance ainda mais impressionante e muito K-drama para embalar os desejos pela pele perfeita e viçosa. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Oi, eu sou Vânia Goy, jornalista de beleza e bem-estar. Estou aqui com Isa Deson, minha companheira de pesquisas e de bancada do Tchau Bela, para falar sobre o momento atual da K-Beauty, muito mais enraizada em comportamento do que a gente viu antes e ainda exportando para o mundo todo novas categorias de cuidados desenvolvidos para diferentes tons de pele e até diferentes tipos de cabelo. Essa tal de segunda onda do K-Beauty chegou com algumas atualizações, mas sem perder a sua essência. A gente está falando de texturas sensoriais incríveis, embalagens que dão aquela alegrada na bancada do seu banheiro e tudo indica que as fórmulas ficaram ainda mais high-tech, os ativos mais potentes e os rituais menos complexos, com soluções multifuncionais. Ufa, né? Tem um episódio aqui só sobre skinimalismo, um dos primeiros e um dos que continuam bombando, que uma hora cansamos, né, de uma rotina tão complexa. Bom, o motor desse sucesso segue sendo a cultura pop coreana, ainda maior nos últimos anos, com as bandas de K-pop e os K-dramas, que são sucesso no mundo inteiro, tudo trabalhando em sinergia com esse segmento de beleza. A gente viu, né, o quanto ao longo da última década, essa indústria audiovisual do país tem sido uma máquina de lançar séries, tanto para o público doméstico, quanto para um fandom global cada vez maior e cada vez mais engajado. Essa estética e essa conexão emocional com os personagens e celebridades acabam alimentando esse desejo pelos rituais de cuidados, o que também pode ser bem problemático, né, Isa? Já a gente volta nesse assunto. Eu queria focar aqui na previsão de consumo global dos produtos ligados à cultura coreana, que a previsão é que eles dobrem até 2030, atingindo um valor impressionante. Estamos falando de quase 150 bilhões de dólares, segundo uma pesquisa da Kantar, feita em parceria com o TikTok. A força do que a gente vai passar a chamar agora de K-Culture vai da beleza à gastronomia, do cinema à moda e está crescendo globalmente, mas também está abrindo novos mercados cada vez mais. A gente também está vendo preços acessíveis, a gente já falou dos ingredientes super inovadores e dos formatos intrigantes que fazem com que as marcas de K-Beauty expandam para além dos tais fandom de millennials e também atraiam geração Z, que está buscando produtos cada vez mais eficazes e que tem uma questão ainda de pressão econômica, então querem tudo de custo-benefício que eles puderem encontrar. Essa coisa da pele viçosa que a gente vê nas redes, de muitos passos de cuidado, uma certa obsessão em proteger o rosto do sol, não era exatamente uma novidade para quem, como a gente, já trabalhava com beleza há 15, 20 anos atrás. Era, inclusive, uma característica do mercado japonês, também super famoso pelas marcas de skincare high-tech. Mas, entre dados interessantes que encontramos, até o Japão anda se rendendo a essa fama sul-coreana. Tem um relatório da Mintel que apontou que no ano passado o país aumentou as importações de produtos de beleza coreanos em impressionantes 120% quando comparado com 2023, superando inclusive as importações de cosméticos franceses, um país que sempre liderou essa lista. Tá bom para você? E temos números que comprovam que não se trata de uma tendência passageira. O mercado, avaliado hoje em quase 13 bilhões de dólares globalmente, e aí aqui a gente está falando especificamente de K-Beauty, tem uma previsão aí de crescimento anual de quase 9% ao ano até 2032. Isso segundo uma pesquisa da Straits Research. A gente vê e sente a diferença, por exemplo, aqui no Brasil, né? Recentemente,
Assistimos a chegada da Glow Recipe e da Laneige, né, na Sephora, com um alvoroço para todo mundo comprar esses potinhos cor-de-rosa que tem cara de gelatina, né? E isso tem tudo a ver com a viralização nas redes, né? O TikTok, que não existia lá no primeiro boom, é um ponto de virada super importante, porque ele faz um par perfeito com essa coisa de entretenimento que o skincare coreano pode virar. Um bom exemplo é a trend de Glass Skin, que bombou na plataforma no ano passado e foi super impulsionada, por exemplo, pelos vídeos da máscara como a de colágeno da Sangbum, que é branquinha e ao longo das horas vai ficando transparente e deixa a pele com um resultado quase plastificado de tão brilhante. É uma delícia de assistir, né? Porque você consegue ver o skincare se transformando em uma coisa que normalmente é invisível, né? Super, e eu acho extremamente interessante acompanhar também essa transição daquilo que era um mercado de skincare raiz, que tinha muitos passos, porque cada produto tinha seu lugar, indo para um caminho cada vez mais híbrido. Então, a gente com combinações de maquiagem e de cuidado com a pele, produtos que são, de verdade, muito multifuncionais, que mostram que o mercado vem evoluindo, tentando atender consumidores que buscam mais praticidade no dia a dia, porque quem é que tem tempo para fazer 10 passos, né? Total. Outro hit nas redes é a base Cushion da Tir, que viralizou, e é um ótimo exemplo não só dessa combinação de cuidado com maquiagem impecável, mas também por uma demanda maior por diversidade entre as marcas coreanas. Quem acompanhou o lançamento viu que eles tinham uma cartela muito restrita, que não contemplava muitos tons de pele negra, foi super rechaçado nas redes, e aí eles ampliaram para 21 tons, criaram um press kit muito impressionante, gigante, deram a volta por cima, porque até as influenciadoras que criticaram muitas se emocionaram nas redes mostrando que eles tinham escutado todo mundo e evoluído aí, né? E não tem como não mencionar algumas marcas como a Viti Cosmetics, a Biodance ou a Beauty of Joseon, que estão bombando nas redes e estimulando reacts muito bons, como o seu, diga-se de passagem, né? Que por conta dessa brincadeira sensorial me fez morrer de rir. Esse é um dos meus vídeos que mais fez sucesso recentemente no meu Instagram, porque eu testei aquele creminho que simula um microagulhamento e dói mesmo passar. Algo totalmente inédito no que a gente conhece de skincare. E óbvio que é um prato cheio para as criadoras de conteúdo que ajudam a impulsionar essas vendas no mundo inteiro, né? Outra marca que chama muita atenção, milhões de coisas inovadoras, devices, fórmulas com bolinhas dentro e coisas mais, é a Medcube, que também já engatou na trend do famoso PDRN atualmente, né, que é um derivado do DNA de esperma de salmão que promete uma regeneração muito intensa. Então, assim, não dá pra dizer que a indústria coreana perdeu sua criatividade, né? Não perdeu, né? E acho que tem um outro aspecto importante de comparar com essa fase do primeiro boom, é que tá mais fácil de comprar os produtos. Mesmo sem os representantes oficiais aqui no Brasil, por exemplo, você consegue encontrar no Mercado Livre vários desses hits com entregas até no mesmo dia. Vale lembrar que tem muito creme falso sendo vendido como verdadeiro, mas não dá para negar que essa compra ficou muito mais fácil e mais emocional, né? De você olhar no TikTok, querer provar imediatamente, encontrar online, né? Já aconteceu até com gente aqui da nossa equipe. Outro ponto-chave dessa segunda onda de K-Beauty é que o repertório de todo mundo, né, nosso e das consumidoras, aumentou. Se no passado a decisão de compra vinha muito pela novidade, hoje, né, a gente está falando de um público que tem muito mais intimidade com ativos e formulações e, claro, que estão sedentos por novidades. Eu tô aqui, né? Ou melhor, tô lá no Instagram dando aula de ativo com um bando de formuladores e dermatologistas, porque hoje o céu é o limite, ou melhor, o limite do cartão de crédito é o limite, né? Não, e vamos falar de uma coisa muito legal também? Chegou no cabelo essa história, né? A gente agora tá vendo marcas como Moremo, Amore Pacific, Rio, estão conquistando o mundo com produtos focados no couro cabeludo, no controle de queda, no brilho intenso.
Pois é, agora a gente tem K-Hair, né? Que segue a mesma lógica, enfim, do K-Beauty, com formulações que são muito potentes, rituais que são muito sensoriais e embalagens muito bonitas. Um dos exemplos é a Mise en Scène, marca sul-coreana que vende aqui no Brasil e tá, por exemplo, sempre esgotada nos sites como o da Drogaria Iguatemi. Se é difícil pra gente, que é millennial, resistir às embalagens lúdicas, às texturas convidativas desses produtos, imagina pra galerinha Gen Z e Gen Alpha. Para quem ainda não ouviu nosso episódio de Skincare, que vale a pena conferir, porque a gente aprofunda muito esse assunto todo, essa febre de skincare. Porque skincare virou brincadeira, né? Virou pedido de presente no Natal, virou tema de festa infantil. A gente precisa também adicionar esse componente que a gente falou lá no começo, das celebridades nessa conta. Porque essas estrelas dos K-dramas e de K-pop são, sim, novas referências para um bando de criança e adolescente que mira ali, naquela pele, sem poros, com uma tonalidade muito uniforme, com aquela textura macia e reluzente, que me lembra um dumpling. Um ideal de pele perfeito, que pode ser super complexo de ser reproduzido num país como o nosso, que, por exemplo, tem tonalidades de pele muito diversas, né? E tudo isso ajuda a explicar, por exemplo, o fascínio por formulações como retinol, peptídeos, tudo isso antes dos 20 anos. Medo, terror e pânico. Porque as crianças estão crescendo querendo prevenir rugas e querendo ficar sem poros. E aí a gente vê trends no TikTok que vão de misturas caseiras para fazer uma máscara de arroz que fica meio elástica, a outras impublicáveis, com a promessa de deixar a pele até 10 tons mais branca. E eu não tô falando de mancha facial, eu tô falando de um desejo por exemplo, braço e axila claríssima. Se de um lado a gente vê marcas desafiadas e abertas a pensar em campanhas de produtos para peles com mais melanina ou cabelos com mais texturas, do outro a gente tem esse referencial de pele claríssima, muito lisa e rosada como fonte de inspiração e também de polêmica. Agora, Vânia, vamos falar aqui de Brasil um minuto, porque tem uma pergunta que a gente sempre levanta nas pesquisas e palestras internas, que é: por que o Brasil não consegue institucionalizar o B-Beauty, o Brazilian Beauty? É claro que muitos produtos nacionais já ganharam destaque global, mas com uma população tão diversa, uma cultura tão rica e marcas tão incríveis, parece que falta apenas políticas públicas para virarmos uma verdadeira potência global no ramo dos cosméticos. Não, vamos pedir o Ministério da Beleza, gente. Eu quero ser ministra da Beleza. Por que a gente não pensou nisso antes? Mas o fato é que, para institucionalizar a dominação global, por exemplo, dos ativos brasileiros, como a Coreia do Sul fez com esse famoso soft power, como ele é chamado, porque foi chegando aqui e ali um creminho, uma musiquinha, uma sériezinha na Netflix. Mas isso foi uma potência pensada estrategicamente, sob pontos de vista econômicos e políticos, para atuar no cenário internacional, né? Não aconteceu organicamente, isso é uma estratégia, né, política, por meio, por exemplo, do entretenimento, né? A gente tem que aprender, até porque, né, K-drama fazer mais sucesso que as nossas novelas, sacanagem. Mas é isso, gente. A gente está falando, sobretudo, de um movimento de expressão cultural. O cultura chegou e ele parece que tem textura de marshmallow, tem cheiro de matcha. É isso. Obrigada por ficar com a gente até aqui. A gente se vê nos próximos 15 dias com mais um episódio de Tchau Bela. E conta se você está testando alguma marca coreana ou inspirada em alguma marca coreana por aí. O Tchau Bela é idealizado por mim, Vânia Goy, jornalista e pesquisadora de temas ligados à beleza e bem-estar, e pela Isa Deson, expert em tendências e fundadora da Deson. Esse episódio foi gravado no nosso escritório em São Paulo e conta com pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hanna Dourado. O roteiro é da Alice Pereira, a trilha é assinada pelo Chico Reginato, a identidade visual é do Nino Alexandre e a carinha de cada episódio, além da edição, é feita pela Bianca Lima. Até o próximo. Até mais. Tchau, Bela. Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.